Oi, oi! Estamos no mês de julho. Isso significa dizer para muitos de nós que o Natal está batendo na porta. Essa é uma sensação para muitos de nós, talvez não para todos, mas para muitos de nós, de que a gente mal piscou o olho e a gente perdeu já há algum tempo. Principalmente para aquelas pessoas que percebem ou sentem ou projetam o ano como uma nova chance de realizar metas, de realizar sonhos, e por conta da correria do dia a dia e essa atividade automática que a gente acaba seguindo, às vezes a gente não consegue se organizar muito bem, não só na vida profissional, mas principalmente na pessoal, né? Não é o nosso desejo, mas a nossa cultura faz com que, próximo ali ao final de ano, as músicas, os filmes, o comércio da nossa cidade, ele se prepare para um cansaço, uma exaustão e uma sensação de que um ciclo está fechando. E aí o mês de janeiro, ele acaba sendo representado no nosso inconsciente como uma nova chance, uma nova oportunidade para reorganizar a casa, reorganizar a vida, fazer com que esse ano seja diferente. Chegar no mês de julho, depois de um recesso, né, e sentir que, nossa, eu vou retomar aqui. É importante para a gente se perguntar sobre como é que eu vou fazer essa retomada, já que eu consegui pausar e recarregar as baterias, de uma forma com que essa retomada aconteça de uma maneira gradual, para que eu consiga me manter bem, para que eu consiga me manter saudável, mas principalmente para que eu continue a me sentir funcional. E eu não me refiro a funcional no sentido capitalista da coisa, de fazer a máquina, essa engrenagem, continuar funcionando. Funcional muito mais voltado para a gente se perguntar se eu estou vivendo uma vida que faz sentido. Para eu me perguntar se eu estou conseguindo desfrutar dessa vida de alguma forma, aproveitando o que realmente é importante. Se eu tô conseguindo pausar para ter os meus momentos com a minha família, com os meus amigos, e com nossos colegas de trabalho, se isso fizer bem para você. Me perguntar se eu tô conseguindo, de repente, viajar, ou ler algo que eu gosto, assistir coisas que fazem bem para mim. Fazer uma retomada, agora que a gente pausou, né? Fazer uma retomada gradual é importante, inclusive, para a gente pensar sobre essas metas pessoais mesmo, né? Não só do nosso contexto de trabalho, mas as nossas metas pessoais, os nossos sonhos, porque são justamente essas características que vão fazer com que a gente mantenha essas energias que a gente acabou de recuperar agora nesse momento de pausa. E por que é importante a gente se agarrar a essa ideia agora que a gente está voltando? Porque a categoria dos professores no território brasileiro, né, as pessoas que trabalham no contexto educacional em todas as escolas, vêm apresentando cada vez mais sintomas psiquiátricos, principalmente relacionados à sintomatologia ansiosa e também deprimidas, né? Pensar e não abrir mão desse pensamento, desse questionamento, do que é que eu preciso fazer para atender, né? Manter um equilíbrio entre atender ao que é solicitado em termos de números, de produtividade, mas também sem abrir mão da minha saúde mental. O que é que eu posso fazer nesse processo de transição para pensar em uma reorganização de metas, de estratégias pessoais e profissionais para poder fazer com que eu me sinta bem, com que eu me sinta saudável? O que é que eu posso fazer por mim para entender quais são os meus limites e o que é que eu posso fazer para entender quais são os limites do outro, para que eu não me desrespeite e não desrespeite o outro? Podem ser perguntas muito clichês, mas a verdade é que muitos de nós, a gente chega nesses processos de retomada e não pensa muito bem sobre isso.
e continua funcionando em uma vida muito automática e adoece, né? A autoconsciência, a autorreflexão, essa capacidade de metacognitiva que a gente tem de pensar sobre os pensamentos, pensar sobre o que é importante para mim, é muito importante para que a gente, inclusive, apresente um desempenho favorável ali no trabalho. Lembrando sempre do diálogo, da conversa, já que esse talvez seja o ingrediente que facilita não só o nosso trabalho, mas também como que a gente se sente nesse trabalho, como que a gente se sente nesse ambiente de trabalho. Eu espero que esse novo semestre, ele seja para os professores, para os gestores, para os coordenadores, para o pessoal do apoio, para o pessoal dos serviços gerais, para a secretaria, para a gestão, para toda a equipe escolar, um momento tranquilo e que a gente não abra mão do nosso íntimo, dos nossos desejos, para que a gente não se machuque. Vamos lá, gente, vamos para um novo período, para um novo semestre.